Em João capítulo 1, a gente vai ler o versículo 29 até o 30. Essa passagem ela é bem conhecida, é sobre o batismo de Jesus. É o momento em que João Batista batiza Jesus. Perdão. Vamos ler então. João 1, versículo 29. Fala assim: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: Viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Quero ler de novo esse último versículo 34, fala assim: João Batista dizendo a respeito de Jesus: Eu o vi e por isso dou testemunho de que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar, fazer mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar na sua casa com meus irmãos, compartilhando da sua palavra, Pai, da tua revelação. Que o Senhor venha sobre nós, Deus, com o teu entendimento. O Senhor venha sobre nós, Pai, com a clareza do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha sobre nós ministrando os nossos corações e nos levando, Deus, ao centro da tua vontade. Que nós possamos, Senhor, nessa noite sairmos daqui, Senhor, entendidos como João entendeu nessa passagem. Ele disse que ele viu o Senhor e por isso ele entendeu que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor é nosso Deus. Que nós possamos sair daqui com os olhos abertos, tendo enxergado o Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Deus, tendo, Senhor, olhado nos teus olhos e sermos tocados pela revelação de quem tu és. Fala conosco, Deus, por meio da tua palavra. Usa a minha vida, Senhor. Ministra na vida de cada um de nós. Fala conosco, Pai, é o que te pedimos. Espírito Santo de Deus, tem liberdade nesse lugar. Ministra sobre nós, faz em nós o teu querer, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então nessa passagem fala o que? Jesus foi ao encontro de João Batista para ser batizado. E João Batista já estava lá batizando as pessoas. João Batista estava cumprindo o seu ministério, pregando a palavra, falando a respeito de arrependimento. Então ele vê de longe Jesus chegando. Ele vê de longe Jesus chegando ao lugar onde ele estava batizando. E aí ele falou, ó, esse aí que está vindo, é desse que eu tenho falado para vocês. Que eu venho antes dele, mas é ele quem vai mudar as coisas, é ele que vai fazer as coisas. Eu hoje batizo com água, mas ele batiza com fogo. Então, João Batista fala, é desse que eu estou vendo que eu falo, que eu tenho falado. E aí acontece o batismo, João Batista batiza Jesus, o Espírito Santo desce sobre João Batista, e depois João Batista fala aqui na última frase, eu vi a Jesus, e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. O que eu quero trazer com isso? Já faz algumas semanas Deus tem falado no meu coração, e aí quando o apóstolo pediu para eu poder trazer a palavra, só isso vinha à minha mente. Já faz algumas semanas que Deus tem falado a seguinte frase para mim: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu me chego diante de Deus, estou orando, estou na rua, estou no serviço, estou no trabalho, e tem as preocupações, tem os sonhos, tem os planos, tem isso, tem aquilo, tem vai dar certo, não vai dar certo, tem a vida toda acontecendo. E aí quando eu começo a colocar esses casos diante de Deus, eu sinto essa frase muito forte no meu coração, Deus falando comigo, olhe para mim, olhe para mim. Então eu fui nessas últimas semanas tendo esse entendimento da parte de Deus, Deus ministrando e trabalhando na minha vida particular. E aí quando o apóstolo falou, traz a palavra na quinta-feira, eu falei, eu não tenho de outra coisa do que falar, a não ser disso. O que é olhar para o Senhor? O que é olhar para Jesus? Nesse dia aqui, João Batista viu a Jesus. E ele enxergou que Jesus era realmente o Filho de Deus. Ele encontrou a certeza de que Cristo era sim o Salvador do mundo. Que Cristo era o Filho de Deus que veio para poder salvar e remir o mundo. Essa foi a certeza que João Batista precisava. Essa era o entendimento que João Batista precisava. E ele teve isso no momento em que ele viu Jesus.
no momento em que ele encontrou com Jesus, no momento em que ele encarou Jesus, no momento que Jesus veio diante dele, e ele, ao seu encontro ali, estavam os dois, um caminhando um diante do outro, esse é o Filho de Deus, esse é o Filho de Deus. Naquele momento em que João Batista se encontrou com Jesus, ele recebeu a certeza, o entendimento, a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. O que acontece para nós hoje? Quantas vezes nós já estamos na igreja faz tempo e nós falamos e conversamos, não, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito que Jesus transforma as pessoas, eu acredito que Jesus salva o mundo, eu acredito que Jesus pode curar, eu acredito que Jesus pode transformar. Mas muitas vezes nós infelizmente ainda estamos falando da boca para fora. Nós ainda estamos falando de um entendimento racional, um entendimento que vem do conhecimento da palavra. Você já veio em dezenas, talvez centenas de cultos de quinta, de quarta, de sábado, de domingo, seja aqui nessa congregação ou em outro lugar. A sua mente, nós somos de um país denominado cristão. Mesmo sendo a sua maior parte católica, é um cristão. Quase toda a totalidade do país brasileiro é pregado a respeito de Cristo, é falado a respeito de Cristo. Então nós escutamos o nome Jesus há muito tempo. Talvez você hoje esteja numa congregação evangélica, mas seus pais, seus avós talvez fossem de outras congregações, de outras religiões, mas lá eles já falavam de Jesus. Então nós escutamos a respeito de Jesus há muito tempo. Às vezes o que acontece é que no nosso coração Jesus ainda é um item histórico, é uma pessoa histórica, é uma pessoa que mudou a civilização, mudou a sociedade, impactou a sociedade, mas nós o enxergamos assim. Mas nós não conseguimos ainda ter a certeza que João Batista teve, de que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, de que realmente Jesus Cristo, ele não é só um homem histórico importante, ele não é só um homem que revolucionou uma era, mas sim que ele é o Filho de Deus. Muitas outras pessoas, se nós formos decorrer na palavra, tiveram encontros com Jesus, cada um, entre aspas, dentro da sua necessidade. João Batista o viu como o Filho de Deus, o Salvador, aquele que podia salvar a humanidade. Talvez você esteja precisando enxergar Jesus Salvador, o Jesus que pode salvar a sua casa, o Jesus que pode salvar a sua vida, o Jesus que pode salvar o seu filho, seu neto, seu marido, seu esposo, sua esposa. Talvez você esteja precisando enxergar e acreditar nesse Jesus, o Jesus que salva. Talvez você ainda não consiga acreditar, você ainda enxerga o Jesus histórico, mas não consegue enxergar o verdadeiro Filho de Deus, que salva o mundo. Talvez a sua própria salvação você tenha colocado em xeque no seu coração, porque você talvez ainda não tenha confiado plenamente que Jesus é o Salvador. Esse é um ponto. Muitas outras pessoas viram Jesus de outra maneira. Eu lembrei enquanto eu estava preparando a palavra da história de Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Zaqueu era pequenininho e vinha a multidão acompanhando Jesus. E Zaqueu era mais baixo que eu e ele não conseguia enxergar Jesus. Jesus estava no meio da multidão, a multidão meio que empurrando Jesus, apertando Jesus. E Zaqueu queria ver Jesus, mas não conseguia. O que ele fez? Ele viu uma árvore, subiu na árvore, se pendurou na árvore e de cima da árvore ele viu a Jesus. De cima da árvore ele enxergou a Jesus. De cima da árvore ele via Jesus com seus olhos. E o que aconteceu naquele momento? Jesus também viu a Zaqueu. Os olhares se encontraram. Jesus foi na direção de Zaqueu. E Jesus chega para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce da árvore. No meio da multidão, tinha dezenas, talvez centenas de pessoas cercando Jesus. Mas Jesus naquele dia ele enxergou Zaqueu em cima da árvore. Não talvez porque Zaqueu estava na árvore. Talvez tivesse muito mais pessoas em cima da árvore. Pega um exemplo hoje, quando a gente vai ter partida de futebol aí em estádios. Em estádio não, mas tipo, vai ter partida de futebol em campinho assim, fica lotado. Quantas pessoas você vê pendurado no muro para poder ver o jogo acontecendo? Quantas pessoas você vê subindo para poder ver alguma coisa? Com certeza naquele dia, aquela multidão andando, não era Zaqueu o único em cima da árvore.
Eu acredito que tinha pessoas em cima da casa, tinha pessoas nas sacadas, tinha pessoas em cima de outras árvores. Mas naquele dia Jesus encontrou com Zaqueu. Naquele dia, naquele momento, Jesus olhou para Zaqueu, Jesus viu Zaqueu, e Zaqueu viu a Jesus. E aí Jesus fala: Zaqueu, desce, porque eu vou jantar na sua casa hoje. E o que acontece quando eles estão juntos? Zaqueu fala: Senhor, eu confesso que eu fiz um monte de coisa errada. Eu fiz um monte de coisas erradas, eu roubei seu povo, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas eu, arrependido, eu vou devolver tudo que eu roubei. Eu vou obedecer a lei de Moisés, eu vou devolver mais ainda do que eu peguei, porque eu fiz errado. Eu entendo hoje que eu fiz errado, e por te ver, por entender que eu fiz errado, eu vou fazer o certo agora. Talvez você está precisando encontrar Jesus, o Jesus que revela no seu coração quem você é e o que você tem feito de errado, para que possa encontrar arrependimento em você, arrependimento em mim. Talvez você precisa do momento de olhar nos olhos de Jesus, aquele olhar que penetra no seu coração, aquela presença que invade o seu coração e mostra o quão sujo você é. Porque você pode ser um bom cristão aparente, boas palavras, bons modos, boas pregações, boas músicas, bom louvor, mas o seu coração só o Senhor conhece. Você pode ser um líder de igreja, você pode ser um apóstolo daqui ou de qualquer outro lugar, um pastor aqui ou de qualquer outro lugar. Você pode ser um líder religioso mundial. Você pode ser o Billy Graham que morreu esses dias, que foi um grande homem de Deus, mas a única pessoa que conhece o coração de cada um é Deus. E existe um momento em que Jesus vem ao seu encontro, e Jesus quer olhar nos teus olhos, para que você veja e seja comovido por causa do amor dele, você seja tocado, e você arrependa-se dos seus pecados. Quantas vezes nós estamos vivendo vidas cheias de pecadinhos? Não é aquela vida, nossa, eu estou prostituindo, eu estou me drogando, eu estou fazendo... Não, mas você está fazendo um monte de coisas que você sabe que é errado. Você deixou de fazer coisas que Deus já tinha pedido para você fazer. Você deixou de tomar atitudes que você já tinha tomado antes. Você orava mais, agora você ora menos. Você lia mais, agora você lê menos. Você antes não falava mal dos irmãos, agora você tem falado mal dos irmãos. Sabe aqueles pecadinhos sutis, aquelas coisinhas sutis que vão entrando na nossa vida? Jesus quer olhar nos nossos olhos hoje, para que nós possamos ser constrangidos, não por uma palavra, não por uma letra, não por entre aspas, um simples versículo dito, mas sim por causa da presença dele, mas sim por causa do Espírito dele. Existe um momento em que eu e você, e esse momento é praticamente todos os dias, a todo instante, que nós precisamos nos achegar diante de Jesus, realmente olhar nos olhos de Jesus e deixá-lo nos constranger. Porque quando nós estamos diante de Jesus, nós estamos nus. A nossa nudez, a nossa sujeira, a nossa natureza carnal é aparente aos olhos de Jesus. E Jesus, em sua bondade, em seu amor, assim como ele fez com Zaqueu, ele não nos julga. Jesus sabia que Zaqueu roubava o povo. Jesus sabia que Zaqueu fazia coisas erradas. Sabia que Zaqueu era um homem detestado do povo, porque o povo não gostava de Zaqueu. Jesus sabia disso. Mas Jesus olhou para Zaqueu não com olhos de julgamento, mas com olhos de amor. Falou: eu vou jantar na sua casa hoje. Eu vou passar a noite, um período a mais com vocês. Jesus olhou com amor. Nós precisamos do olhar de Jesus com amor. Jesus quer olhar para nós. Jesus quer que nós possamos encará-lo nessa noite e deixarmos nós sermos constrangidos pela presença dele, para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. O Senhor Jesus quer que nós possamos, ao momento que nós o encararmos, ou estarmos diante dele, nós mesmos possamos enxergar a nossa própria fraqueza. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Na hora que Zaqueu desceu e falou com Jesus, ele já sabia o erro dele. Você já sabe o seu, eu já sei o meu. Por que nós sabemos? Porque nós já estamos na igreja há muito tempo. Nós já escutamos palavras, versículos, pregações há muito tempo. E o Espírito Santo nos fala constantemente dos nossos erros. Só que nós ficamos aqui com o Espírito Santo, com Jesus falando ao nosso ouvido, mas nós
fingimos que é nada. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui falando, falou, ó, você está indo nesse lado errado, sai desse caminho. A palavra de Deus não para, você vem, escuta, e você sabe, o seu entendimento sabe, mas o seu espírito ainda não quer. Você ainda não tem coragem de verdade de subir na árvore, encarar Jesus, descer da árvore e falar, Senhor, me rendo, eu já entendi. Você ainda quer ficar na árvore. E se Jesus te convida para jantar, talvez você fale, não, Jesus, a minha casa é muito impura, vamos deixar para outro dia, porque hoje eu não posso receber o Senhor. Hoje eu não posso receber o Senhor em casa. Eu gostaria muito de receber o Senhor na minha casa hoje, mas hoje não. Eu não estou preparado para receber você. Eu não estou preparado para abrir o meu coração e me arrepender dos meus pecados. Eu não estou preparado para deixar o meu pecado de lado. Eu não estou preparado para olhar nos teus olhos e me arrepender verdadeiramente. Quantos de nós estamos assim? Quantas vezes nós pegamos um pecado, abraçamos, Jesus está ali falando, mas a gente dá um de louco, a gente finge que não está ouvindo. Porém, naquele dia, Zaqueu, ele olhou para Jesus, e ele, amém, então, eu me rendo, Senhor, eu confesso, eu sou pecador, eu fiz isso e isso e isso de errado, e eu sei o que eu tenho que fazer para acertar. Então eu vou fazer agora, Senhor. E o Senhor vem jantar comigo, porque eu quero a sua companhia mais do que a companhia do pecado, mais do que a companhia do erro. Zaqueu viu Jesus e foi perdoado. Viu Jesus e se arrependeu. Como é que, talvez não seja essa a forma que o Senhor precisa encontrar com você nessa noite. Pode ser outra. Como eu falei, pode ser de João Batista. Eu preciso enxergar o verdadeiro Salvador. Eu preciso acreditar, eu preciso renovar em mim a alegria da salvação. Eu preciso acreditar que o Senhor é poderoso para salvar a minha família. Ou talvez não, eu preciso me arrepender. Ou como um outro momento, que diz a palavra, nós vemos a história de Pedro. Pedro e os discípulos estavam no barco. Eles foram, eles saíram de uma praia, estavam indo para outro lado. E aí Jesus falou, eu vou para o monte orar, vocês ficam aí, depois a gente se encontra. E aconteceu que estava chovendo, estava um clima ruim, estava de noite. E aí eles veem alguém andando na água, sobre as águas. Eles veem um movimento acontecendo em cima da água. E aí eles perguntam, e aí Jesus fala, sou eu, fiquem tranquilos, sou eu estou aqui. E aí Pedro faz o que? Senhor, se é o Senhor, fala para eu ir ter contigo que eu vou sobre as águas também. E Jesus falou, vem então. E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas. Talvez um passo, talvez 2, 3, 5, 10, eu não sei. Mas no meio do caminho, Pedro parou de olhar para Jesus que estava vindo, com a mão estendida, olhando para ele, e olhou para as circunstâncias, olhou para os problemas, olhou para o mar agitado, e aí teve medo e afundou. E Jesus estendeu a mão e o levantou. Ou seja, Jesus estava perto de Pedro, eles não estavam longe. Pedro estava vendo Jesus, e quando ele começou a olhar para Jesus, a fé dele foi fortalecida. Quantas vezes nós estamos lotados de problemas, lotados de lutas? É normal, a nossa vida cristã não é uma coisa fácil. Viver, sinceramente, não é fácil. É fácil, eu acho, que para as crianças, que não tem preocupação, não tem nada. A gente brinca, com o Natan, poxa, por que você está chorando? Você não tem conta para pagar, você não tem que fazer nada. A gente vai te dar comida, você tem cama, comida, tem tudo, não tem que pagar conta. Adulto não, você tem conta para pagar, você tem filho para cuidar, você tem escola para estudar, você tem trabalho para manter, você tem chefe chato para ficar no seu pé, ou você está desempregado, está procurando emprego. Existe uma luta, existe conflito. A vida de todo ser humano é uma agitação. A nossa vida é uma agitação. A vida de Pedro naquela noite estava uma agitação. Eles estavam no meio do barco, no maior escuro, tudo agitado, e eles veem Jesus andando sobre as águas no meio do caminho. E Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, eu acredito que se o Senhor está me chamando, eu vou conseguir ir pelo Senhor acima do quê? Acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima das dificuldades. Então quem sabe é esse Jesus que você precisa encontrar hoje.
aquele que você olha nos olhos e você tem fé, aquele que você olha nos olhos e a sua fé é restaurada, aquele que você olha nos olhos e você é fortalecido, aquele que você, quando você olha para ele, você sabe, agora eu tenho esperança de que eu vou conseguir, eu tenho esperança de que eu vou alcançar, eu tenho esperança de que eu vou transformar, eu tenho esperança que eu vou aguentar mais um dia nesse emprego, que eu vou aguentar mais um dia nesse trabalho, que eu vou aguentar mais um dia com essa luta, que eu vou aguentar mais um dia com essa pessoa, com tal pessoa, que eu vou conseguir vencer isso, que eu vou conseguir vencer aquilo. Jesus é quem nos dá força, é quem aumenta a nossa fé. Ao olhar para Jesus, a nossa fé precisa ser aumentada, a nossa fé precisa ser fortalecida. Talvez é esse encontro que você está precisando ter com Jesus hoje. Então, para cada momento da sua vida, há uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, você há de encarar a Cristo de uma maneira. Jesus vai responder a seu favor. No dia da enfermidade, você vai precisar conhecer o médico dos médicos. No dia da dor, você vai precisar conhecer o Consolador. No dia da dificuldade, você vai precisar conhecer aquele que te suporta. E todas essas características, sabe, aquele que te ensina, todas essas características estão nele, sempre estiveram, sempre estarão. Você pode encontrar num pastor de igreja, num apóstolo, num líder de igreja, boas palavras, bons conselhos, bom direcionamento, uma bonita oração, mas você não vai encontrar neles Cristo em sua plenitude. Você vai encontrar uma parte de Cristo, Cristo vai se manifestar através dele, mas a única forma de você conhecer a Cristo é na sua intimidade entre você e Cristo. E a sua intimidade com Cristo não é só um momento de domingo, ou de quinta, ou de alguma reunião aqui ou com qualquer outra congregação. O momento de intimidade entre você e Cristo é quando você está no meio do seu trabalho e está passando por um problema. É quando você está no meio de uma luta familiar e você encontra com Cristo ali. É quando você está no meio de qualquer situação da sua vida e você olha para o lado e você sabe que Cristo está com você. Quando você olha para dentro de si e tem a plena certeza, a plena convicção de que o Espírito Santo habita em você, que Cristo está com você, e por isso você continua avançando, honrando o nome de Jesus. Essa é a nossa vida como cristãos. Nós precisamos olhar para Cristo. Então nesses dias Deus tem falado comigo, olha para mim, olha para Cristo, fixe os seus olhos em mim, não fixe os seus olhos nos sonhos, não fixe os seus olhos nos objetivos, não fixe os seus olhos nas pessoas, no ministério, nisso, naquilo, não, fixe os seus olhos em mim. Olha para mim primeiro, deixa eu tratar você, deixa eu curar você, deixa eu te dar o que você precisa, depois eu te direciono para as outras coisas, mas olha para mim, olha para mim. Talvez você precise ter um encontro com Cristo em alguma área da sua vida, eu não sei qual é, pode ser muito variado, mas uma coisa eu tenho certeza, Cristo, eu tenho plena certeza que Cristo deseja se manifestar para você em todas as áreas da sua vida. Jesus não falou assim, né? Tem uma passagem, se não me engano, em Marcos 15 que fala, eu não vos chamo mais de servos, mas eu chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo a tudo sabe, a tudo conta, a tudo compartilha. Jesus quer ser o seu amigo, Jesus quer ser o seu melhor amigo, Jesus quer ser o seu companheiro, Jesus quer ser aquele que você tem ao lado, quem você confia, quem você compartilha tudo, a todo momento. A sua esposa, o seu esposo hoje pode ser o seu melhor amigo, ou você tem um amigo, sei lá, mas essa pessoa não está com você 24 horas por dia, não está com você quando você está sozinho, mas Cristo não, Cristo está com você 24 horas por dia. Cristo está lá comigo quando eu estou debaixo das máquinas fazendo o meu serviço, ou quando eu estou em cima de um telhado, ou quando eu estou dirigindo meu carro ou minha moto, ou quando eu estou em casa. Jesus está comigo, Jesus está com você aonde você for, nas 24 horas do seu dia. Ele quer ser o seu melhor amigo, Ele deseja ser o seu melhor amigo, Ele deseja ser tudo para você, tudo. Só que aí entra na onde Deus tem tratado no meu coração. O que acontece? Nós falamos agora exemplos, vimos como as pessoas se encontraram com Cristo. Mas aí eu me pergunto, puxa vida, se eu tive um encontro com Cristo, se eu realmente enxergo Jesus como Salvador do mundo,
A minha vida tem que ser transformada de uma forma radical. As minhas atitudes precisam ser transformadas de uma forma radical. Mas por que que parece que isso não acontece? Por que que parece que eu venho à igreja, eu participo do culto, eu choro, eu canto, eu dou uns gritos também, mas parece que na segunda-feira eu ainda não tenho força para caminhar? Por que que eu não consigo avançar? Por que que parece que eu fico travado no meio do caminho? E aí me veio alguns pensamentos, algumas coisas que têm nos atrapalhado, algumas coisas que têm nos bloqueado nesse momento de encontrar a Cristo. Primeira coisa delas é que eu comecei a comentar agora há pouco. De certa forma nós nos acostumamos com a pessoa de Jesus. Nós nos acostumamos à igreja. Nós acostumamos a ouvir a respeito de Cristo. Nós nos acostumamos a escutar a respeito de Cristo, a ter a pregação a respeito de Cristo. E Cristo passa a ser alguém conhecido. Como assim alguém conhecido? Alguém conhecido. Por exemplo, poxa, Cristo para mim é como se fosse o Júlio. Eu conheço da igreja. A gente vem e se fala da paz. Oi, beleza, tudo bem, glória a Deus. Às vezes troca uma ideia rapidinho, dá um tchau aqui, dá um tchau ali. Se passar pela rua, dá um tchau também. Vê alguma coisa no Facebook, ele está ali, eu estou aqui. Às vezes tem sido assim para nós. Nós escutamos a respeito, nós ouvimos a respeito, mas nós não temos Jesus Cristo ao nosso lado, falando ao nosso ouvido e nos dando direcionamento. Nós temos bons amigos e isso é bom. É bom ter amigos, é bom ter irmãos da igreja, é bom, poxa, eu vou na casa de um, como um churrasco, fala alguma coisa, conta um segredo, chora com o irmão, ora por um, amém, glória a Deus, tudo isso é normal. Tudo isso é legal e é maravilhoso, mas Cristo não é só isso. Eu falei, ele não veio para ser mais um amigo. Jesus veio para ser o amigo, para ser o Senhor, o Salvador. Sabe aquele o bem maiúsculo, bem grande, ó, essa é a pessoa principal na sua vida. É para isso que Cristo veio, para ser o principal, para ser o ar que eu respiro, o ar que você respira. Ele está ao nosso lado para isso, para que a nossa vida flua a partir da vida dele. Só que como é que eu consigo fazer a vida de Deus fluir através de mim? Se eu encontro com Jesus, se eu ando com Jesus, se eu trabalho com Jesus, mas eu ponho uma cadeirinha para o lado, deixo ele sentadinho aqui, e ele fala no meu ouvido, e eu, amém, vou continuar aqui, daqui a pouco eu falo contigo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós não damos o verdadeiro apreço àquele a quem merece apreço? Não que o seu irmão não mereça, entendam, mas é diferente. Nós não podemos olhar para Jesus como alguém que está aqui. Irmãos, vocês são maravilhosos, são umas bênçãos, são todos lindos, glória a Deus por isso, mas vocês não são Cristo. Cristo não é igual a mim, não é igual a você. Cristo não é um pastor de igreja, Cristo não é um líder religioso, Cristo não é um apóstolo da igreja, Cristo é o apóstolo dos apóstolos, é o pastor dos pastores, o mestre dos mestres, o evangelista dos evangelistas, o médico dos médicos, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Cristo está sentado à direita do Pai. Cristo é Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus é o próprio Deus. E pela sua misericórdia e bondade, ele se manifesta em nós através do Espírito Santo que habita em nós. Então dentro de nós, conosco, ao nosso lado, está a presença do próprio Deus. E nós tratamos Deus muitas vezes levianamente, como algum amiguinho só. Jesus não pode ser mais só o nosso amiguinho. Nós precisamos enxergar a Cristo como o Deus que Ele verdadeiramente é. Porque quando enxergarmos a Deus como o Deus que verdadeiramente Ele é, a nossa vida é transformada. Por quê? Porque João Batista viu a Cristo, e ele entendeu a salvação, ele acreditou na salvação, e ele viu se cumprindo a salvação para o tempo dele. Zaqueu viu a Cristo, se encontrou com Cristo, e por causa disso foi perdoado dos seus pecados. Você não pode enxergar a Cristo como aquele que vê os seus pecados e bate nas suas costas, não, amém, amanhã você consegue vencer. Não, você precisa olhar a Cristo como aquele que te dá força suficiente e te gera verdadeiro arrependimento para abandonar o pecado. E isso só acontece quando nós realmente olharmos nos olhos de Cristo, olharmos
diretamente no Senhor, nos encontrarmos diretamente, intimamente com o Senhor, aí a nossa vida começa a ser mudada. Aí o negócio começa a acelerar dentro de mim, começa a acelerar dentro de você. Então o que acontece? Nós não podemos deixar que a religiosidade nos domine. Nós não podemos deixar que Jesus seja aquele a quem nós conhecemos e ouvimos só nas reuniões que tem na igreja, ou nas reuniões a respeito da igreja. Jesus tem que ser o 24 horas da sua vida. Você não pode lembrar só de Jesus quando você está vindo para a igreja. Você não pode só lembrar de Jesus quando você está em problema. Jesus precisa ser a sua vida. Não porque Ele precisa de você, não, mas porque você precisa dele. Nós precisamos dele. Então, se nós queremos que a nossa vida alavanque, se transforme, seja transformada, você saia da morosidade, você avance de forma realmente poderosa em Deus, você precisa olhar verdadeiramente nos olhos de Jesus. Você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa deixar Deus tocar no seu coração, transformar a sua vida. Nós não podemos tratar Jesus como algo religioso. Jesus não está aqui preso no madeiro. Jesus não está aqui posicionado. Não, Jesus está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e hoje habita em nós por intermédio do Espírito Santo. O próprio Deus está dentro em nós. Nós precisamos buscar isso, entender isso, olhar para Jesus, e precisamos ser transformados. Então não deixe que a religiosidade apague a sua fé. Não deixe que a comodidade, não deixe que o seu dia a dia religioso, que as suas atitudes religiosas, porque nós somos religiosos. O que é religioso? É aquele que tem padrões ligados a alguma religião. Você vem quinta e domingo, você está dentro de uma religiosidade, é normal. Isso é uma coisa ainda prevista. Mas Jesus é muito mais do que a reunião. Vamos supor que hoje caísse um senhor a pé d'água aqui. Não desce para todo mundo vir. Eu sei que tem gente que vem a pé, gente que vem de bicicleta, gente que vem de ônibus. Você não iria encontrar com Cristo hoje porque choveu? Muitos de nós, infelizmente, somos assim. Nós só encontramos com Cristo quando tem a reunião de domingo e quinta-feira. Se isso está na sua vida, irmão, hoje é o dia para você olhar para Cristo e querer buscar mais. Jesus quer que você encontre com Ele todos os dias, a todo momento, no seu trabalho, na sua escola, andando de bicicleta, andando no ônibus, onde você estiver, ali é essa reunião. Esse momento que você tem, encontra com Deus aqui na igreja, você pode encontrar com Deus onde você estiver. Se na sua mente, o único dia que você encontra com Deus ainda é aqui, hoje você precisa olhar para Jesus e acreditar que Ele é o Filho de Deus, e que Ele é o seu amigo, e que Ele quer viver com você todos os dias, que Ele quer que você encontre com Ele todos os dias. Na hora que você enxergar isso, muita coisa vai mudar na sua vida, porque você não vai mais depender de atitudes dos ministros da igreja. Você não vai mais depender das atividades que a igreja faz. Se tem um retiro, todo mundo vai para o retiro, se fortalece em Deus, glória a Deus, vamos em frente. Se tem retiro, se não tem retiro, se tem vigília, se não tem vigília, se tem qualquer coisa ou não tem nada, você precisa continuar em Deus, independente de que se tenha ou não tenha. Por que igrejas perseguidas em outros países continuam firmes no Senhor, se eles não podem nem ao menos congregar? Eles não podem nem ao menos se encontrar como nós nos encontramos, porque se eles forem reunidos assim, o pessoal vê uma reunião dessa, em alguns países todos são mortos, então eles não podem nem se encontrar, a comunicação deles é muito pouca, mas eles continuam igreja do Senhor, firmes e fortes. Por quê? Porque eles entenderam que Cristo é em todo lugar, a todo momento, a todo minuto, onde eles estiverem, porque a igreja são eles próprios. Cristo habita em nós somos santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Então não dependa das reuniões da Petra ou de qualquer outra congregação. Encontre com Jesus você. Corra atrás de Jesus você. Você precisa fazer isso por você. Amém? Pode ser um pouquinho, não sei se pesado ou não, mas é o que Deus tem falado no meu coração. E precisa ser assim. Ou a gente avança, ou a gente vai passar 10 anos aqui, assistindo pregação atrás de pregação, atrás de pregação. Vai passar
10 anos e você não vai conseguir avançar. Vai passar 15 anos e você vai estar preso no mesmo pecado, preso na mesma condição. Agora, na hora que você olhar para Jesus, encontrar em Jesus e conhecer Jesus num relacionamento mais íntimo, pode, em nome de Jesus, não é que é o contexto, mas pode essa igreja fechar, acabar. Você continua firme em Jesus. Ninguém te separa de Jesus. Se por algum motivo essa igreja fechar, você se afastar de Deus, não é porque a igreja deu problema, mas é porque você não se encontrou com Cristo. Você não olhou nos olhos de Jesus e não se firmou com Ele. Nós não podemos depender da igreja. E isso eu sei que é bem ensinado aqui. Nós não podemos depender disso aqui. É algo particular entre você e Deus, entre eu e Deus. O Senhor quer que nós possamos nos encontrar com Ele hoje. Amém? Não somente hoje, mas todos os dias. Então, a primeira coisa que eu vejo de dificuldade que nós encontramos é essa questão da religiosidade. A religiosidade nos afasta de Deus. A religiosidade nos faz vermos Jesus como alguém normal, como um irmão normal, e não como o próprio Deus que Ele verdadeiramente é. E a outra questão que Deus colocou no meu coração é o nosso próprio medo por causa do nosso próprio pecado. Como eu já falei um pouco antes, quantas pregações você já ouviu? Quantas palavras você já escutou? Quantas palavras, pregações você já ouviu na internet, no rádio, ou em outras congregações que você foi? Quantas pregações nós já ouvimos? Aí você está escutando Deus te chamar. Deus está falando no seu coração, ó, vamos tratar isso aqui. Você tem falado muito palavrão. Você tem feito tal coisa de errado. Você tem falado mal de tal pessoa. Você não tem perdoado quem você deveria perdoar. Você tem mantido o seu coração duro. Você tem ficado com raiva de alguém. O Espírito Santo está ali falando no seu coração, falando para você. Mas o que você faz? Você não tem coragem de encarar Jesus. Você não quer encarar Jesus. Você não quer chegar diante de Jesus, porque você sabe que se você chegar diante de Jesus, Jesus vai mostrar quem está errado é você, que quem tem que pedir perdão é você, que quem tem que se acertar é você, quem tem que fazer, quem tem que dobrar, né, andar mais uma milha, quem tem que dobrar o braço é você, e você não quer fazer isso. Então, em nome de Jesus, hoje o Senhor vem falar para nós o que? Decida-se. Eu já estou falando no seu ouvido faz tempo. Faça isso, faça aquilo. Se posiciona assim, se posiciona assado. Escuta, olha, eu estou te chamando, eu estou te chamando, eu estou te chamando. E você fala, amém. Você vem na igreja, você participa, mas você não tem coragem de verdadeiramente fechar os seus olhos e orar com clareza ao Senhor. Falar, Senhor, faz em mim a sua vontade. Me expõe. Mostre em mim o que tem que ser transformado. Irmão, na hora que você se decidir em fazer isso, o Senhor vai vir e vai mostrar quem você é, como aconteceu com Zaqueu. O seu coração podre pecador, porque somos todos pecadores, vai ser revelado. E Ele não vai fazer isso para te acusar, porque quem acusa é o diabo, mas Ele vem para te mostrar o pecado e para limpar você. Só que o problema é que nós somos tão cabeça dura, que nós não queremos que o Senhor venha e limpe. Porque nós achamos que nós estamos na posição certa. Nós nos posicionamos como pessoas orgulhosas. Ah não, Senhor, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou pedir perdão, eu não vou perdoar, eu não vou fazer isso, não fui eu que errei, não fui eu que fiz, eu não vou fazer isso, eu não vou deixar de fazer isso, isso aqui não é errado. O Senhor está falando, vem, deixa eu curar a sua vida, deixa eu tocar na sua ferida e curar você por inteiro. Uma vez eu aprendi, lendo alguns livros, uma coisa que o livro diz, a única forma do Senhor curar sua ferida é Ele tocando nela. A única forma do Senhor curar a sua ferida é você deixando Ele tocar na ferida. Por quê? É igual quando você faz um machucado aqui fora. Vamos supor, você está andando de bicicleta, acertou um tijolo, caiu, ralou o braço. Não adianta você vir com o mertiolate em cima do braço ralado. Primeira coisa que você faz é o quê? Você tem que lavar, não é? Você limpa, você tira toda a sujeira, para depois você vir com o remédio.
Sabe o que nós queremos? Nós muitas vezes estamos machucados na nossa alma, estamos machucados na nossa vida espiritual, estamos machucados com as coisas que aconteceram, com os problemas que aconteceram, com o pecado que cometemos, e falamos: Senhor, me cura. Aí o Senhor: não, beleza, pode deixar, eu vou curar, dá licencinha que eu vou limpar você. Não, Senhor, limpar não, só passa o remédio, só joga o remédio aí porque vai cicatrizar rapidinho. O Senhor diz: não, eu preciso tirar a sujeira, porque se eu não tirar a sujeira, vai inflamar e vai ficar pior do que está agora. Então deixa eu limpar a sujeira do seu ferimento, e aí eu vou curar você por completo. É isso que Jesus quer fazer conosco, nas áreas das nossas enfermidades espirituais. Ele quer chegar a nós e limpar a nossa enfermidade, e aí sim aplicar o seu unguento, aplicar o seu remédio. Só que nós não queremos, porque nós sabemos que vai doer, porque nós vamos ter que nos dobrar ao nosso orgulho. Então, diante dessa palavra, diante desse entendimento, eu te pergunto: e aí, o que você vai fazer? Vai se chegar diante de Deus e mais uma vez vai falar: Senhor, beleza, eu ainda vou ficar com machucado, ou não, Senhor, pode me curar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir perdão? Eu tenho que me arrepender? Eu não estou conseguindo, então me ajuda a me arrepender. Eu não consigo pedir perdão, então me ajuda a pedir perdão, Senhor. Mas deixar Ele entrar com o seu amor. Eu preciso perdoar, deixa Ele entrar com o amor dEle em você. Na hora que o Senhor Jesus entrar com o amor dEle em você, irmão, a pessoa pode ter feito a pior coisa do mundo para você. Se o amor de Jesus entrar em você, você consegue perdoar. Porque Jesus perdoou a mim e a você. Naquela cruz, Jesus perdoou toda a humanidade quando Ele estava lá preso no madeiro, todo ensanguentado, pagando por um preço que não era dele. Ele suportou tudo aquilo para que eu e você pudéssemos ter a força suficiente para perdoar o próximo, suficiente para abandonar o pecado, suficiente para abandonar o erro, suficiente para ganhar qualquer coisa, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz hoje está sobre Ele. Amém? Ele fez tudo. Mas nós somos tão cabeça duras que nós ainda falamos: eu ainda vou levar isso aqui mais. Mas essa noite, hoje, talvez você não consiga fazer isso hoje, mas que essa palavra ecoe no seu coração, porque você precisa encontrar com Jesus, encontrar de verdade. Nós precisamos encontrar com Jesus todos os dias. Nós precisamos olhar para aquele que tem olhos como chama de fogo. Para que serve o fogo? O fogo serve para nos refinar. O que é refinar? Refinar é quando a pessoa coloca prato, ouro, alguma coisa sobre um lugar todo aquecido, cheio de fogo e calor. E esse fogo e calor queima todas as impurezas. Quando a gente pensa em fogo e calor, você logo vai pensar na dor. Realmente, Deus vai doer, mas é para limpar toda a impureza que tem na sua vida. É para limpar toda a impureza que tem em mim, que tem em você. Para quê? Para que nós sejamos refinados. E quando refinados, saímos puros, sem sujeira, sem nada. E aí nós possamos ser o quê? Vasos de honra na casa do Senhor. Para que o oleiro possa trabalhar conosco sem impureza alguma. Para que nós possamos ser objetos, instrumentos na mão do Senhor. Para essa igreja, para essa sociedade, para a sua família. Mas se você não deixar Deus tratar, se nós não deixarmos Deus nos tratar, nós vamos continuar com a impureza. E o pior de tudo, nós vamos continuar deixando de ver quem realmente Jesus é. Nós não vamos conseguir enxergar o Jesus perdoador que Zaqueu viu. Não vamos conseguir enxergar o Jesus Filho de Deus que salva a humanidade que João Batista viu. Nós não vamos conseguir enxergar o Jesus poderoso que anda sobre as águas que Pedro viu. Então, se você quer ter um encontro com Jesus, você precisa olhar para Ele. Amém? E aí, eu venho agora, uma beleza, irmão, glória a Deus, você falou tudo isso aí, mas como é que eu faço para ver Jesus então? O que eu tenho que fazer para ver Jesus? Eu já entendi que eu tenho que ver Jesus, eu entendi que Ele é a melhor coisa para mim, mas o que eu faço? Eu já orei tantas vezes e eu acho que eu ainda não enxerguei Jesus direito. Amém? Pera aí um minuto. O que eu tenho que fazer? Como eu faço para olhar para Jesus? A primeira coisa, começa na sua decisão. Como eu falei,
você já tem no seu coração, porque cada um aqui sabe a vida que leva e as lutas que passa. Você sabe qual área Deus tem desafiado você, qual área Deus tem mostrado a você. Então a primeira coisa é você se decidir. E aí? Eu vou continuar nisso? Ou eu vou deixar Jesus curar? Eu vou buscar a ajuda do Senhor de verdade. Eu vou deixar Ele entrar. A primeira atitude começa nessa decisão. Começa no momento em que você decide realmente: Senhor, eu quero ser tratado. Vai doer, mas eu quero ser tratado. Eu tenho uma ferida muito grande no meu coração. Aconteceu alguma coisa muito séria comigo há muitos anos atrás, mas eu quero ser curado. O Senhor já pode ter falado no seu coração: procura um líder da igreja. Procura um irmão para poder falar, para poder desabafar, para poder orar por você. Jesus já te deu talvez todas as instruções. Jesus já foi te dando todos os comandos. Mas você está ali ainda falando: não, não, não. Então nessa noite, nesses dias, decida-se o que você quer fazer. E na maneira que você decidir, busca o Senhor. E realmente queira olhar nos olhos deles e deixar Ele entrar em você e falar: amém, agora eu vou tratar. E aí Ele vai direcionar você no que fazer. Então a primeira atitude começa na decisão. A partir do momento que você se decidiu, nós precisamos entender que o Espírito de Deus já habita em nós. Porque você já aceitou a Cristo, você já confessou a Cristo como Senhor da sua vida, você já tem vivido uma vida buscando ao Senhor. Então é impossível que o Espírito Santo não esteja agindo dentro de você, porque você já deu abertura para isso. Você já deu abertura para Deus na sua vida. Mas às vezes a gente vai fechando as portas de novo. A gente, como eu falei aqui na frente, Jesus está aqui ao nosso lado, o Espírito Santo está ao nosso lado, mas nós simplesmente o deixamos de lado. Não damos mais ouvido para Ele. Então, a partir do momento que você decidiu em querer ser transformado, em querer deixá-lo tratar, à medida que você vai avançando na sua busca por Deus, a cura vem automaticamente. E paz, meus irmãos, é a coisa mais eu acho que impressionante de se entender, e que nós no mundo cristão de hoje nós não enxergamos. Nós achamos que a cura, que a transformação, ela vem de fora. Ela precisa vir, ela só vem, acontece a partir disso aqui, a partir da igreja, da congregação, do ministro. Existe um momento, sim, você precisa dos irmãos, precisa da igreja, do pastor, etc e tal. Sim, mas a cura, a transformação, ela parte de dentro para fora, porque o Espírito Santo já habita em você. O próprio Deus já habita em você. Então, se o próprio Deus que já habita em você, nele está todo o poder para você ser transformado. Então, acredite. Deixe o Senhor fluir sobre você. Acredite na oração. Acredite que na sua oração, lá sozinho, no seu canto, é tão poderosa quanto a oração que se faz na igreja. O problema é que nós pesamos muito, nós acreditamos que a oração poderosa é a oração do pastor. Irmão, não é falando menos ou mais do pastor ou do ministro, não. Mas o Senhor escuta tanto o ministro quanto você. Você pode ter se convertido há 2 dias, 1 semana. O mesmo Deus que escuta você que se converteu há 2 semanas, é o mesmo Deus que escuta o pastor de 15, 50 anos de igreja. É o mesmo Deus. A questão é como você está orando. Qual é o seu coração para buscar a Deus? Talvez você não saiba palavras bonitas numa oração, mas se você for sincero ao Senhor, Ele vai ouvir e Ele vai te transformar. Então não deixe o diabo colocar na sua mente que a sua oração quietinha no seu cantinho, aqui na igreja ou lá na sua casa, é menos poderosa do que a oração do pastor. Não é. O Senhor vê tanto uma como a outra. Você que precisa continuar acreditando. Deixa a cura de Deus fluir. Deixa o Espírito Santo fluir de dentro de você. Deixa o rio de Deus fluir de dentro de você. E o rio de Deus, o próprio Cristo que está em nós, vai nos trazer transformação. Receba a ajuda dos irmãos. Receba oração. Busca oração. Sim, não estou falando para largar disso, não. Mas entenda, não é só disso. Você não pode deixar que só os irmãos da igreja, só os líderes lutem pelas suas lutas. Você precisa lutar nas 24 horas do seu dia. No seu dia a dia, você precisa lutar. Você precisa ir ao encontro de Jesus, fechar os seus olhos e realmente encontrar com Ele.
Você precisa focar sua atenção em Jesus. Então, primeira coisa, decida-se, eu quero ser transformado e pronto, acabou. Segunda, acredite que o Senhor vai fluir de dentro de você. Terceira, feche os seus olhos e busque o Senhor de verdade. Por que nós falamos, né? A gente está, vamos orar, feche os seus olhos. A vida inteira eu escutei na igreja falando, para você não prestar atenção nas outras coisas. Realmente, ajuda você não prestar atenção nas outras coisas. Mas quando nós falamos fechar os nossos olhos para orar, é realmente, coloca o seu foco em Jesus. Coloque a sua atenção em Jesus. Você está aqui no meio do culto, no meio da igreja, você está orando. Pode ter um irmão pulando no seu lado, o outro chorando, o outro atrás caindo. Mas você precisa estar sintonizado com Jesus. Não interessa o que vai acontecer com o irmão do lado da frente, mas você precisa estar aqui, ou quando estiver no seu momento a sós com Deus, você precisa focar no Senhor e não perdê-lo de vista. Não que Ele vá embora, mas porque você para de olhar para Ele. Jesus está lá na sua frente, mas você está olhando para Jesus igual Pedro olhou. Jesus está vindo na direção dele do meio do mar, eu estou olhando para Cristo, mas daqui a pouco eu começo a olhar para as ondas. Não, mantenha o seu foco em Jesus. Mantenha a sua atenção em Jesus em todos os momentos de oração que você tiver. Não, como eu falei, não venha para uma reunião somente, venha para o encontro pessoal com Cristo. Quando você está aí sentado no momento do louvor, o momento do louvor, irmãos, é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica da parte de Deus para nós. Porque nesse momento, quando nós estamos aqui na pregação, vocês estão parados, estão assistindo, estão escutando, estão deixando Deus ministrar no seu coração. Mas quando você está no momento do louvor, é você e Deus. É você e Deus. Nós podemos, como igreja, cantar uma canção congregacional, glória a Deus, todo mundo canta junto, adora o Senhor. Mas quando você está aí, foca no Senhor, se encontra com o Senhor, queira o Senhor, deseje o Senhor. Quando você estiver na sua casa e vai fazer a sua oração, tira um momento, ora, mas eu estou corrido. Ora no carro, ora no ônibus, ora na sua mente, ora no seu coração, ora de qualquer maneira. Mas coloca toda a sua atenção no Senhor. Coloca todo o seu foco no Senhor, para que você possa olhar literalmente nos olhos dele e deixá-lo ele transformar você. Quando nós abandonarmos os nossos receios, abandonarmos as nossas dúvidas e nós realmente nos posicionarmos e começarmos a olhar para Ele verdadeiramente, a buscá-lo verdadeiramente, irmãos, a nossa vida é transformada. O pecado não tem mais força, o vício não tem mais força, as dificuldades não têm mais força, porque o nosso olhar não está mais nas coisas, está nele. Quando nós olhamos para Ele, nós não somos confundidos. Quando olhamos para Ele, não somos enfraquecidos. Quando olhamos para Ele, avançamos, vencemos. Passamos por cima da prova, por cima da dificuldade. Pode doer, pode isso, pode aquilo, mas Ele está comigo. Eu tenho Ele ao meu lado. Eu sinto Ele comigo, eu estou com Ele. Por isso eu passo por tudo. Não deixe que Jesus seja o seu amigo casual, como é o irmão da igreja. Deixe que Jesus seja o seu Deus verdadeiramente. Creia que Cristo realmente é o Filho de Deus. Olhe para Ele como o verdadeiro Deus que Ele é. Se nós olharmos ao Senhor Jesus como o verdadeiro Deus que Ele é, abrirmos o nosso coração para isso, a nossa vida vai começar a ser transformada. Não é de pregações. Todas as pregações expõem quem? Expõem quem Ele é. Mas você pode escutar milhões de pregações. Se você não deixar Jesus se manifestar no seu interior, se manifestar no seu coração, nenhuma das pregações que é feita aqui vai transformar a sua vida, porque quem transforma a sua vida é o Espírito Santo de Deus falando aí dentro de você. Porque se fosse salvação por pregação, quantas pessoas já passaram por essa congregação e por outras congregações que hoje estão no mundo de novo, ouviram milhares e milhares e milhares de pregações. Nós tivemos amigos que andaram junto conosco, que pregaram conosco, que foram pastores, foram líderes, evangelizaram, salvaram pessoas, expulsaram demônios, curaram enfermos, curaram doentes, mas no meio do caminho pararam de olhar para Jesus e acabaram sendo dominados pelo pecado, pela fraqueza, pelas lutas, pela tormenta, e se afastaram do Senhor, perderam o caminho do Senhor. Não seja você um desses. Olhe para Jesus. Isso é o que Cristo tem falado para o meu coração nesses dias.
Eu tenho trabalhado muito em mim isso nesses dias. Eu tenho desejado olhar para Cristo. Tenho buscado a Cristo. Senhor, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero ser ministrado pelo Senhor. Eu quero escutar a palavra de Deus e quero que ela entre no meu coração e me transforme. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero, se eu estou indo errado para esse lado, eu preciso entender que eu estou errado, eu quero mudar. É com Ele. É algo pessoal. É algo particular. Quando nós entendermos que Jesus é algo mais particular e mais íntimo, muita coisa vai mudar na nossa vida. Amém? Quero que você coloque de pé em nome do Senhor Jesus.